E aí, gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um devocional aqui no Bíblia Sem Filtro. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Poletti, tenho 18 anos de idade e sou da segunda IPB de Marília. E bom, para começar, eu vou ser bem sincero, eu gostei muito desse tema que a gente vai estar abordando hoje, né? Ele se localiza lá em Romanos, capítulo 2, versículo 5 ao 16, nessas passagens. E hoje a gente vai estar falando sobre as obras, a importância das obras na vida do cristão, né? E o porquê isso é tão importante e por que a gente tem que estar atento nisso. Bom, a gente tem que entender que tanto em Romanos e em Efésios, o apóstolo Paulo vai deixar muito claro, a fé não é por meio das obras. Nós somos justificados por meio de Cristo Jesus e assim a gente tem livre acesso ao Pai, por meio da graça, mediante a fé somente nele. É isso que nos torna e nos faz ser salvos, somos predestinados. Mas aqui a gente vai entender o apóstolo Paulo e ele vai falar o seguinte nessas passagens em relação à obra. Ele vai deixar muito explícito o seguinte: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então a gente vai entender que, de acordo com o procedimento nosso, Deus retribuirá, né? Se a gente está tendo bons procedimentos, Deus assim retribuirá assim para as nossas vidas. Mas aí haverá indignação do outro lado, para aqueles que são egoístas, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus e estão totalmente confortáveis como o mundo ensina a viver na carnalidade, né? E esses assim não receberão nada de bem conforme o seu procedimento, né? Aqui mesmo vai falar que a injustiça haverá e haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Tá, mas Poletti, o apóstolo Paulo pode não estar se contradizendo, porque as obras não faz a gente ser salvo, mas aí está falando que Deus ali vai agradar a gente, vai nos dar coisas boas conforme o nosso procedimento, conforme as obras. Na verdade, não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer de acordo com isso. Na verdade, ele está querendo nos ensinar as consequências da nossa fé, porque a partir do momento que eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu tenho como obrigação segui-lo e praticar verdadeiramente os ensinamentos de Cristo Jesus na minha vida, porque a fé sem obras, ela acaba sendo em vão. A gente tem que entender que quando a gente aceita o Senhor Jesus nas nossas vidas, o nosso caráter é moldado, as nossas atitudes já não são mais as mesmas, o nosso linguajar tem que mudar. Aquilo que a gente olhava antes, a gente já tem desgosto de olhar, já nos causa vômito. Aquilo que a gente ouve já dá desgosto. Gente, a gente entende a partir disso que sim, as obras são muito importantes, pois as obras dão testemunho da nossa fé. Como é que a gente pode ser testemunha para aqueles que tanto conhecem Cristo ou tantos aqueles que não conhecem? Se eu falo palavrão, se eu tenho atitudes egoístas, se eu não aprendo a perdoar o meu irmão, se eu não amo o meu irmão, como é que eu posso dar testemunho? Como é que eu posso falar que eu carrego o nome de Cristo se na verdade com essas atitudes, com essas obras, eu estou totalmente escandalizando o nome do Senhor Jesus? Então, para você aí que já aceitou o Senhor Jesus, tendo um momento reflexivo, você já parou para pensar como a gente tem levado a nossa vida? Será que o seu caráter foi transformado? Será que essas atitudes têm agradado verdadeiramente o Pai? Será que a gente não tem escandalizado verdadeiramente o nome do Senhor Jesus? Porque a gente também tem que entender que através das nossas obras, a gente se preocupa tanto em querer falar numa câmera, né? Às vezes querer falar bem na frente dos outros, mas a gente tem que entender que não precisa somente abrir a palavra, ler ali um versículo para a pessoa que você está evangelizando. Isso é o evangelho, mas a gente também tem que entender que a partir do momento em que as pessoas verem a minha obra, olha ali aquele cara, ele realmente é um seguidor de Cristo, pois ele é um pequeno Cristo, as pessoas veem o Espírito Santo na sua vida, ele vê a obra de Deus na sua vida, né? A gente pode evangelizar pessoas através até mesmo das nossas obras, né? Então, que nós possamos aprender hoje, né? Isso, a gente entende que sim, a salvação foi um presente dado a nós, né? E até mesmo em Efésios fala, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, vai falar que não é por meio das obras que vós sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, né? Para que ninguém se glorie. Mas Deus, Ele sim, Ele quer que nós sejamos obras boas, de obediência, pois além de ser aquilo que vai dar benefício à nossa vida, a partir do momento que a gente segue o Senhor Jesus, né, e abandona o mundo,
a gente também vai ser grande influência para as pessoas. As pessoas vão ver Jesus em nós e isso é uma coisa muito boa, né? E a gente espera isso, a gente quer, né? Então que Deus possa nos abençoar, que a gente possa ter obras que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. É isso, gente, um forte abraço, um beijo e até mais.